A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos, missionário católico Eudes Duarte. Convido você a se inscrever no canal, espalhar esse vídeo para várias pessoas e vamos seguir em frente aqui na evangelização. Vocês viram que ontem, o STF, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez está trabalhando a serviço do maligno na nação brasileira. Eu sempre falei, que felizmente o demônio tem os meios dele agir. E os meios dele agir, infelizmente, é o judiciário e a política brasileira. E queria lembrar para vocês que o Papa Francisco dizia que a ideologia de gênero é um projeto de Satanás para destruir famílias. A ideologia de gênero é ter nascido no quinto dos infernos. Para você que não sabe, o que é ideologia de gênero? Segundo Judith Butler, segundo Simone de Beauvoir, mulher não nasce mulher, se torna mulher. Homem não nasce homem, se torna homem. Então, na cabeça deles, você escolhe o que você vai ser. E isso fere a palavra de Deus. Gênesis 1:27, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e fere a própria biologia. Cromossomo é XY, XX. Então, o negócio está ficando feio. A coisa está ficando feia. E alguns municípios do Brasil, Tubarão, Petrolina, no Pernambuco, Garanhuns é a terra do ex-presidiário que virou presidente da República, aprovou leis proibindo a ideologia de gênero no município. E esses trem, infelizmente, o PT e o PSOL, o próprio procurador da República, o senhor Paulo Gonet, que também trabalha a serviço do sistema de Satanás, infelizmente, levou o processo para o STF. E para surpresa de ninguém, que nós temos uma Suprema Corte cega pela ideologia do inferno, nós temos ministro do STF, que acho que nem para ser ministro de Satanás no inferno ele serve, mas serve para a Suprema Corte do país. E vou ler para vocês, vocês vão ficar horrorizados no que eu vou mostrar. E aqui está a importância, irmãos, de nós termos escolas católicas confessionais para a gente proteger nossos filhos desses ataques do demônio, porque a coisa está ficando feia. Eu vou ler a matéria do ACI Digital, para vocês entenderem. Ministro do STF, ministros, está no plural, defende ideologia de gênero nas escolas em julgamento de leis municipais. Vou começar. Não é possível fingir, inclusive para as crianças, que não existe pessoas trans e que não existe travesti, que não existe diferença de gênero. Olha a palavra. Disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Tinha que ser o Xandão. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia, converta esse homem, que se ele não se converter, a coisa vai ficar feia para ele. Que na votação que derrubou por unanimidade ontem, dia 15 de outubro, leis dos municípios de Tubarão, Petrolina e Garanhuns, do Pernambuco, que proibiam a atividade sobre identidade de gênero nas escolas dos municípios. As 3 leis foram derrubadas por violar a competência privativa da União para estabelecer normas gerais sobre educação. Para os ministros Moraes, Flávio Dino e Edson Fachin, vou falar, o nome aqui seria Beuzebu, Asterote e Lilith, defenderam o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Vocês têm noção disso, meus irmãos? A ideologia de gênero é a militância política baseada na teoria de que a sexualidade independe do sexo e se manifesta em gêneros muito mais variados do que homem e mulher. Vocês têm noção de uma coisa dessa? A ideia contraria a escritura sagrada, a palavra de Deus. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, ele os criou. O Catecismo da Igreja Católica diz no número 369. Catecismo é esse livrão aqui, que para nós é verdade de fé. O homem e a mulher foram criados, quer dizer, foram queridos por Deus, em perfeita igualdade enquanto pessoas humanas. Por um lado, mas por outro, no seu respectivo ser de homem e de mulher, ser homem e ser mulher é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm a dignidade inadmissível, que eles veem imediatamente de Deus, o seu Criador. O homem e a mulher são, por uma mesma dignidade, a imagem de Deus no seu ser homem e no seu ser mulher. Reflete a sabedoria e a bondade do seu Criador. A decisão faz parte do julgamento em conjunto das agressões de descumprimento do preceito fundamental 466 e 522, impetrada pela Procuradoria-Geral da União, pelo senhor Gonet, e pelo Partido Socialista da Liberdade, PSOL, e pelo Partido das Trevas, que é o PT. Antes de continuar, eu queria dizer para vocês que esse mesmo PSOL, esse mesmo PT, tem 2 projetos que eles levaram para o STF.
Um é a legalização do aborto até o 3º mês, 12 semanas, quando que o feto está prontinho, que a ministra Rosa Weber já votou a favor, e o Supremo Tribunal, agora o Barroso vai votar também, quer dizer, vai estar 2-0 por Satanás, né? Lá no STF. E o outro é a legalização do aborto até o 9º mês, em caso de violência sexual, não sei se vocês sabem disso, que chama-se assistoria fetal, que o Conselho Federal de Medicina soltou uma nota proibindo matar uma criança depois de 5 meses, e o Alexandre de Moraes sustou essa nota. Queridos, matar uma criança com cloreto de potássio, você sabe o que é isso? É você pegar uma injeção de cloreto de potássio e aplicar no coração da criança com uma agulha desse tamanho, dentro da mãe. Vocês terem uma ideia, se eu matar o meu cachorro, que chama Hulk, lá em casa, com uma injeção dessa, sem anestesiar, eu estou preso. É crime. Lá nos Estados Unidos, quando se mata para se matar um criminoso, por exemplo, aquele energúmeno que matou o Charlie Kirk, se ele for condenado à injeção letal, anestesia ele todinho para depois dessa injeção nela. No Brasil, o senhor Alexandre de Moraes, o PT e o PSOL, inclusive aqui em Minas Gerais, o deputado do PT, Padre João de Mariana, que é um ser humano a serviço do demônio no estado, foi numa Rádio Ouro Preto defender esse tipo de aborto, irmãos. Veja bem, meus irmãos, nem os piores criminosos da face da terra, quando morrem com essa injeção letal, eles morrem só com ela. Tem que anestesiá-lo. E aqui no Brasil, PT, PSOL e Alexandre de Moraes defende assassinar uma criança com 9 meses com injeção letal de cloreto de potássio. Irmãos, o sangue dessas crianças estará na mão de cada deputado do PT, de cada deputado do PSOL, vai estar na mão de Alexandre de Moraes e na mão desse ex-presidiário que governa essa nação no dia do julgamento final. O sangue dessas crianças vai clamar a ira divina em cima desse... Olha, gente, eu posso não viver para ver, mas esse vídeo vai ficar na internet. Vocês vão ver como que Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin e Fachin, Luiz Barroso, o jeito que esse povo vai passar, o sofrimento que eles vão enfrentar. Porque quando você levanta a mão contra inocente, a ira de Deus pesa sobre você. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, inclusive eu vou dizer para vocês, o pior ministro do STF não é Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem as suas loucuras. O pior ministro do STF se chama Flávio Dino, lá do Maranhão, da terra da minha esposa. Por quê? Porque Flávio Dino é tão demoniado que ele usa a Bíblia igualzinho Satanás usou a Bíblia para Jesus. É o pior de todos eles. Mas eu vou dizer para você, Flávio Dino, se você não se converter, meu cabra, eu vou usar a palavra meu caba, como se diz lá no Maranhão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o advogado, Jesus é o juiz. Mas para o juiz, Flávio Dino, Jesus é a justiça. Aquelas 40 câmeras que você engoliu para criminalizar pessoas inocentes, Flávio Dino. Tá? Aquele dinheiro que foi roubado, Flávio Dino, que vocês compraram respirador junto com o Rui Costa, na mão de maconheiro. E o processo, não, quer dizer, na mão do indústrio de maconha. E o processo caiu na sua própria mão, quer dizer, você vai julgar você mesmo, Flávio Dino. Essa gordura sua vai ser assada na chapa do fogo do inferno e derretida do lado de Satanás se tu não se converter. Porque é inadmissível um homem cometer esse tipo de injustiça e a mão divina não pesar sobre vocês. Não esqueça vocês que o Deus que é amor também é supremo juiz. E para o juiz, Jesus é a justiça. Tem sangue inocente na mão de vocês. Tem sangue inocente de pessoas que morreram injustamente naquela cadeia, na mão de vocês. E eu tenho pena de vocês no dia do juízo final. Eu tenho pena. Vocês verão, meus irmãos. Vocês verão o que vão acontecer com esses caras. Vocês verão o jeito que esses caras vão enfrentar a ira divina. Porque ninguém que faz esse tipo de coisa ficará impune. Não é só no juízo final, não. Nessa terra ainda. Vocês vão ver o que vai acontecer com esses cabras. Mas veja, gente, eu estou falando de projetos apresentados pelo PT e pelo PSOL, para que você saiba que todas as desgraças desse país, para poder trabalhar contra a família, contra a vida, contra valores e princípios, quem faz é o PT, o PSOL, e quando não passa na Câmara, eles mandam para onde? Para o STF, porque sabe que aquela turma que está ali são a turma cega por Satanás, infelizmente. Mas continua. Olha que tristeza. A decisão faz parte do julgamento de conjunto de aquisições, como já li para vocês,
Essa DF protocolada pela PGR, pelo senhor Gunê, é contra o artigo 9º da Lei 4.268/2015 de Tubarão, que veda no currículo escolar disciplinas obrigatórias ou mesmo de forma complementar ou facultativa. Espaços lúdicos materiais de ensino que incluem ideologia de gênero e o termo de gênero e orientação sexual, os sinônimos. Ajuizada pelo PSOL, que contesta as leis 2.985 e 2017 de Petrolina e Guaranhuns, município de Pernambuco, que aprovaram o Plano Municipal de Educação e veda a política de ensino com informações sobre gênero nos municípios. O atual presidente do STF, ministro Edson Fachin, esse também precisa de um exorcismo urgente nele, diz que não há verdadeira educação quando o medo substitui a reflexão. Ou seja, para Fachin ensinar que homem nasce homem, mulher nasce mulher, implanta medo, né, Fachin? Beleza. Não há emancipação pela educação quando a liberdade de ensinar os professores não é assegurada. Liberdade de ensinar, Fachin, que homem nasce neutro, que mulher nasce, e que a gente escolhe o que a gente vai ser, pelo amor de Deus. E destacou que é dever do Estado garantir um ambiente de ensino plural, democrático, sim, democrático não. Que você ensinar que você nasce neutro, Fachin, não é democracia não, é mentira do Satanás nessa cabeça careca sua. E de acolhida das diferenças, garantindo a liberdade de expressão nas escolas. Sim, se eu falar contrário, eu sou criminalizado. Eu sei a liberdade de expressão que vocês pregam. Liberdade de expressão que se eu pensar como você, como o Flávio Dino, como o Alexandre de Moraes ou como o presidiário. Aí a liberdade de expressão. Se eu pregar o contrário, que homem nasce homem, mulher nasce mulher, eu sou transfóbico, homofóbico, preconceituoso, e daqui a pouco eu estou sendo julgado aí no Supremo Tribunal da Vergonha, porque nem na primeira instância eu vou direto para aí. Porque é isso que aconteceu, né, Fachin? Com aquela galerinha do 8 de janeiro, que vocês não prenderam ninguém que estava quebrando lá dentro, inclusive o general G. Dias, que deu água para os caras quebrar, até hoje está livre, né? Mas as velhinhas que estavam com a Bíblia na porta do quartel, essas vocês prenderam. E o pior, julgaram elas aí, sendo que o julgamento é de primeira instância. Eu sei a liberdade de expressão, a banana para você é a liberdade de expressão que vocês do STF pregam. Eu sei a liberdade que vocês pregam, tá bom? Para o ministro Flávio Dino, o Asterote, o combate à discriminação de gênero, olha para vocês verem, gente, discriminação de gênero e orientação sexual nas escolas deve levar em conta os preceitos pedagógicos de educação, do conteúdo e da metodologia. Eu fico até imaginando aquele homem falando isso, deve ser muito engraçado, né? Nível de compreensão e maturidade, segundo as faixas etárias e os ciclos educacionais. Ele ainda disse que a sociedade mudou. E não há somente um modelo de família tradicional. E aqui eu queria pegar para você, que essa criatura do Maranhão citou a Bíblia. E ainda citou a Bíblia citando que não havia essa família tradicional, homem e mulher, que Abraão, Moisés, não sei quantas esposas, e Jacó. Meu Deus do céu. Ô filho de Satanás do Maranhão, deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca fez teologia, então você tome vergonha na sua cara e para de citar a Bíblia igualzinho o diabo citou ela para Jesus, Flávio Dino. Deus criou Adão e Eva, e quando Jesus veio ao mundo, ele disse, no princípio não era assim. Está em Mateus 19 e Marcos 10. Ele elevou o matrimônio à condição de sacramento. Foi permitido aquilo por causa da dureza do coração do homem, dureza de coração igualzinho o seu. Meu Deus do céu. Gente, arruma um exorcista pro Flávio Dino urgente. Alguém põe a mão na cabeça desse homem para tirar essa... como diz... Aí eu sou parabenizar o senador Magno Malta, que diz que Flávio Dino e Alexandre de Moraes não é um ser humano, ele é uma carcaça que tem uma legião de demônio que habita. E eu concordo com o Magno Malta, o senhor está certinho. Não só Flávio Dino e Alexandre de Moraes, mas Luiz Barroso, que foi lá, recebeu o João do Capeta, que estuprou que tanto de mulher... o Edson Fachin, a própria Carmen Lúcia que defende o aborto. Quem defende aborto, quem defende a ideologia de gênero e quem prende pessoas inocentes, realmente precisa de um exorcismo. Ainda tem uma legião de demônios no corpo de uns homens desses. E quem diz que é comunista, graças a Deus, aí realmente é Lúcifer que possui um homem desse. Não tem cabimento uma coisa dessa, meus irmãos. Misericórdia. A que ponto o sujeito chega na burrice e na idiotice que tem na cabeça dele. E advertiu sobre os extremos que pode levar à hipersexualização e à adultilização de crianças. Flávio Dino, o extremo, sabe o que é? É que se eu como professor chegar na escola e dizer que Deus criou homem e mulher,
Eu posso ser preso por discriminação, por transfobia, por homofobia, por preconceito. É isso que vocês desejam? É isso que vocês desejam, Flávio Dino? Olha, Flávio Dino, eu quero ver o triste fim seu, viu? Eu tenho dó de você. Flávio Dino, se esse vídeo cair em sua mão, eu quero te pedir, arruma um exorcista urgente. Aí em Brasília tem um padre chamado Padre Vanils. Eu te dou até o endereço. Sujeita você, Alexandre de Moraes e Barroso, a passar por um exorcismo. Porque eu tenho dó de vocês. Só pode ser obra do demônio nessa cabeça de vocês. Não tem cabimento uma coisa dessa. Meu Deus do céu, misericórdia. Para o ministro Alexandre de Moraes, aquele sujeito que é réu, juiz, advogado, investigador e acusador ao mesmo tempo. As leis municipais que se igualam no período da Inquisição. Alexandre de Moraes, quem é você para falar de Inquisição, amigo? Você é o pior inquisidor desse país. Você faz atitude monocrática, você prende deputado por opinião, você cancela as redes sociais das pessoas, você manda gente lá nos Estados Unidos tentar sequestrar uma mulher, você julga pessoas que não têm direito ao contraditório, porque você sabe muito bem que essa toga que você colocou aí é para poder julgar pessoas de que tem foro privilegiado, e você julga pessoas que nunca teve foro e vem falar de Inquisição. Ah, Xandão. Pelo amor de Deus, sujeito um exorcismo também, você também está precisando de um exorcista urgente para tirar. É como o Marco Normal disse, é uma carcaça, tem uma legião em cima de você, só pode. E ele continua dizendo, se nós formos ler as leis, nós vamos voltar ao período da Inquisição. Sim, se a gente for seguir as leis que você determina, Alexandre de Moraes, realmente você é o pior inquisidor. Você é muito pior do que Tomás de Torquemada e Bernardo Gui, muito pior. Inclusive eu tenho até um respeito por Tomás de Torquemada e Bernardo Gui, porque, por exemplo, Bernardo Gui deu 960 sentenças, só 14 foi entregue para o braço secular para ser queimado. Você já queimou muito mais de 14, já queimou mais de 2.000, que foi julgado injustamente, sem direito de defesa, lá no 8 de janeiro, porque o amigo seu engoliu 40 câmaras e escondeu a verdade. Você tem toda a razão, tá? Se Bernardo Gui, eu tomara que queimada, tá do lado do Satanás, tomara que não, mas eu acho que tá, eles aguardam você para colocar você na chapinha, junto com eles lá embaixo, chapinha fervendo, tá bom? Aguarde, é questão de tempo. Se formos ter as leis, ele também disse que as mesmas pessoas que defendem que as redes sociais podem tudo, querem impedir uma educação séria de temas sexuais. Alexandre de Moraes. As mesmas pessoas que defendem liberdade nas redes sociais, as mesmas pessoas que não suportam ver você usar a lei de maneira arbitrária, inventar provas falsas para condenar Felipe Martins, que o cara foi, às vezes ele nunca foi. É o mesmo povo que não tolera ver você cercear a liberdade das pessoas de falar nesse país. Jornalistas presos e exilados que não podem ter opinião contra você. Ah, Xandão, os Estados Unidos você não pode ir mais, né, cara? A casa caiu, né, companheiro? Ó, a sua mulher também, ó, magnífica. Veja pra ver. Xandão, deixa eu te dizer uma coisa muito séria, colega. Isso aqui você tem que saber, Xandão, e tem que ser direto na sua cara, tá? Alexandre de Moraes, aprenda uma coisa, é lei dessa Constituição aqui, ó, que você, Flávio Dino, Barroso e Fachin não muda. O que o homem planta, Xandão, o homem colhe. O que você plantou, você está colhendo. Você proibiu a filha do Oswaldo Eustáquio receber dinheiro das pessoas e cancelou as contas das filhas do jornalista. Agora você está chorando igual um bebezinho porque o Trump tesourou você. O que você plantou, amigo, você está colhendo. E nós vamos dar muita risada da sua cara, porque você ainda vai colher muita coisa, Xandão. O sangue do Clezão que morreu está nas suas mãos. Aguarda, Xandão. É questão de tempo. É questão de tempo. Você vai ver o pau cair a folha pro seu lado. Aguarda. Volto a te dizer. Deus dá a você liberdade, Xandão, de plantar o que você quiser. Mas você colhe justamente o que você planta. E o tempo da colheita, Xandão, tá chegando na sua vida. E eu tô muito feliz porque você tá colhendo o que você plantou. E não só você. Flávio Dino, Barroso, Fachin, Gilmar Mendes, o ex-presidiário que vocês colocou lá na presidência, vocês vão colher o que vocês plantaram. É questão de tempo, tá? Vocês podem escapar, Xandão, da justiça do homem, mas vocês não escaparão da justiça divina, tá? É questão de tempo.
Continua o Xandão com as suas loucuras bem loucas, né? A liberdade de expressão para essas pessoas existe para o discurso de ódio. Ô, Xandão, homem nascer homem, mulher nascer mulher, é discurso de ódio? Cromossomo ser XY, XX é discurso de ódio? Pelo amor de Deus, Alexandre de Moraes, oh meu Deus do céu, como que um homem desse foi parar no STF? Que ponto esse país? Mas também Dilma virou presidente, um ladrão está sentado na presidência, a gente pode esperar qualquer coisa do Brasil. Contra a população LGBT nas redes sociais. Só que não existe liberdade de expressão e a liberdade de ensino nas escolas como antídoto a esse discurso de ódio. Xandão, dizer que homem nasce homem, mulher nasce mulher e proibir nossas crianças de ter esse discurso mentiroso, discurso de ódio é que essa militância quer implantar nas escolas. É isso que é discurso de ódio. Você destruir a criação divina para implantar uma ideologia. Ah, tá valendo. Disse Moraes, ninguém defende que não se deve preservar a infância, mas preservar a infância não significa esconder a realidade. Sim, Xandão, quem está escondendo a realidade é vocês. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. O que passa disso, Xandão, é ideologia de Satanás, como diz o Papa Francisco. Só isso, tá? Ouvir informações sérias e corretas sobre identidade de gênero. Gente, isso é frase de um sujeito que está na Suprema Corte desse país. Vocês têm noção da desmoralização que esse cara causa nessa Suprema Corte? O ministro diz que não adianta ficar repetindo para as crianças que menino veste azul e menina veste rosa. Sim, Xandão. Menino veste azul e menina veste rosa, porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, cromossomo é XYXX, e não é vocês que vai mudar o que está escrito aqui, ô filho das trevas. Tenha isso no seu coração. Menino veste azul e menina veste rosa e ponto final, acabou. Homem nasce homem e mulher nasce mulher. Pronto. Se isso é discurso de ódio, não, Xandão, isso é a verdade, que ninguém muda a biologia. Pronto. O ministro Nuno Marques, que com ressalvas acompanhou os votos, é outro também que é... diz que preservar a infância não é conservadorismo. Verdade, ministro. Conservar a infância não é conservadorismo. Porque Jesus diz de forma bem clara, ai daquele que escandalizar uma criança. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no fundo do mar. Alexandre de Moraes, eu faço questão de terminar esse texto lendo isso para vocês, porque eu acho que vocês precisam. Olha, Mateus capítulo 18, versículo 5, versículo 4. Aquele que não se fizer humilde como essa criança, será maior no reino do céu. E o que recebe em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor fora que se atasse no pescoço a pedra de um moinho e se lançasse no fundo do mar. Xandão, Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Barroso, Carmen Lúcia. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Se for para aprovar esse tipo de leis que vocês aprovam, defender o assassinato de criança na barriga da mãe, defender aplicar uma injeção de cloreto de potássio numa criança e defender que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, é melhor vocês amarrar uma pedra no pescoço e pular no fundo do oceano. Sabe o que Jesus está dizendo, Xandão? Tá? Dizendo no caso de Flávio Dino, nem precisa amarrar pedra no pescoço, só pular já afunda. Sabe o que Jesus está dizendo, Flávio Dino? Que é melhor você suicidar do que destruir uma criança, do que profanar uma criança, do que aprovar esse tipo de lei demoníaca contra as nossas crianças. Mas eu termino dizendo para vocês, o que o homem planta, o homem colhe. O que o homem planta, o homem colhe. Alexandre de Moraes já está colhendo, Flávio Dino já está colhendo, Barroso já regou, porque o pau caiu a folha para ele. O que vocês plantar, vocês irão colher. Mas volta a dizer, Alexandre de Moraes, volta a dizer, Flávio Dino, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no fundo do mar, do que defender aborto e defender ideologia de gênero. Aguarda, vocês vão um dia prestar contas diante do Supremo Tribunal. E eu termino dizendo para vocês, mais uma vez, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, ministro Fachin, ministro Zanin e Carmen Lúcia. Primeiro, procure um exorcista. Eu acho que estão precisando receber uma sessão de exorcismo urgente. E segundo, para o réu, Jesus é o advogado. Para o advogado,
Jesus é o juiz. E para o juiz, Jesus é a justiça. Aguarda. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira e nos livre de pessoas perversas como vocês. Deus abençoe, povo. Aleluia!